Início de ano 2022 chegou e com ele uma lista de metas para cumprir. Nós fazemos um monte de planos, planejamentos, anotamos um monte de coisa, né? Vou para academia, vou fazer dieta, vou emagrecer, né? Vou deixar de comer, vou fazer caminhada, mas nem sempre sai como esperado. Então, nós vamos falar sobre saúde nesse vídeo. Fique conosco! Olá, eu sou a Cris e esse é o De Papo com a Cris. Hoje eu estou aqui com o meu pai, que tem 93 anos. Mas não é qualquer 93 anos. É um 93 anos de causar inveja para qualquer pessoa. Eu falo isso porque ele tem uma rotina invejável, que nem nós, os filhos, conseguimos seguir. Pai, obrigada por estar falando comigo nesse vídeo. E início de ano, todo mundo busca aí dicas, conselhos para ter uma vida saudável, né? E eu queria que o senhor contasse para nós e nos desse algumas dicas, né, do que pode ser feito para se ter uma vida saudável. Primeiramente, eu vou dar graças a Deus pela minha vida, pela minha experiência. Eu não sou psicólogo e muito menos médico, mas recebi de Deus alguns conhecimentos. E eu falo aos meus irmãos, meus filhos, meus amigos, que a vida constitui de muitos setores que nos ajuda a viver. Mas tem dois pontos fundamentais que eu destaco. Primeiramente, o conhecimento que Deus nos deu. Deus nos deixou, primeiramente, a Bíblia Sagrada, que é um código por excelência, tanto espiritual como socialmente falando. Então, dentro dela, nós adquirimos muitos conceitos e conhecimentos para que possamos viver uma vida saudável e feliz aqui nesse mundo. Agora, o que importa dentro desses conhecimentos que nós obtemos é a obediência. Se nós conhecemos alguma coisa, devemos obedecer e cumprir aqueles estatutos que for necessário para a nossa vida. Então, dentre eles, eu quero me referir sobre a obediência do que devemos ou não devemos fazer, principalmente para trazer o nosso corpo, conservar o nosso corpo saudável, feliz, a nossa mente também. Primeiramente, não usar os vícios que o povo tem, que é próprio da carne, dos seres humanos, mas daqueles que não obedecem à lei de Deus e também, obviamente, a lei humana também, que discrimina essas coisas. Então, não devemos usar vício. E dentre esses vícios, se destaca até a própria maneira de se alimentar, se torna vício também, quem não sabe se alimentar bem. Então nós devemos saber se alimentar, saber o alimento que nos faz bem, sabermos a hora certa que devemos alimentar, o tanto que devemos se alimentar, tudo isso são regras e limites que compõem na vida do ser humano. Nós precisamos conhecer e obedecer. Se não houver a obediência, também não tem sentido aquilo que nós conhecemos. Então, pela graça de Deus, eu vivo uma vida sempre pautada assim na ordem divina, em primeiro lugar, né? Me alimentando nos momentos certos, na hora certa, aquilo que eu devo comer, eu como, que não acho que não me faz bem, ou que eu não gosto, também não me alimento. E também outro sim, é fazer exercício físico. Eu caminho muito, porque desde a minha mocidade, eu sempre caminhei. Caminhei para trabalhar fora, caminhei para carregar água longe, trabalhei negociando um lado e para outro, trabalhei 6 anos de fiscal na prefeitura lá na Bahia, também fazendo vistoria pelas roças. Tudo isso são exercícios que eu fiz na vida, aí me acostumei tanto que hoje eu posso caminhar, não todo dia, mas algum dia, posso caminhar até o dia inteiro, todinho, graças a Deus. Então, que nós devemos conservar esses momentos assim felizes para nós, conservando, é óbvio, sobre a alimentação necessária,
sobre a água, é óbvio, para beber também. Até mesmo os sucos, eu não uso muito suco. Algum dia que eu provo alguma, não me aceita bem. Toma mais água, eu tomo mais é água, né? Então eu tenho uma vida assim mais ou menos regrada, segundo o meu conhecimento e a minha possibilidade. É óbvio que a gente só faz o que pode fazer. Sim. Mas sempre pronto para obedecer em primeiro lugar a ordem divina, o que ele me ensinou, o que eu devo e o que não devo fazer para o bem-estar da minha vida. É isso que eu procuro fazer e é isso que eu aconselho meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Se for possível, faça isso. Cumpre em primeiro lugar a ordem divina, né? E segundo, pensando em si próprio e na sua saúde e na sua felicidade, é óbvio. Quando nós cumprimos os estatutos certinho, de acordo com Deus nos ensinou e a lei nos exige, aí nós estamos no bom caminho, no caminho certo. E aí esperamos que a providência venha de Deus sobre nós. É isso que eu aprendi e é isso que eu procuro fazer. E aconselho meus amigos que façam assim, se for possível. Se não, vai ter que arcar com as consequências que traz os vícios, a perca de sono. Eu estou dessa idade e nunca perdi uma noite de sono. Graças a Deus, nunca perdi a noite. Então, tudo isso eu me esforcei para fazer, com o objetivo de ter saúde, e alegria e felicidade. Na questão de você, então, conhecer o seu corpo, né, pai? Tem que conhecer o seu corpo, o seu metabolismo. O meu pai, ele tem uma certa hora que ele para de comer. Quando a gente fala sobre... Eu até achei engraçado que um dia eu estava falando com ele sobre o jejum intermitente, né? Que hoje se fala muito sobre esse jejum intermitente, de você parar de comer uma certa hora e só ir comer no dia seguinte. E aí eu fui comentar com meu pai sobre isso e ele falou, mas isso eu já sabia, né? Isso eu já faço. E realmente é o que ele faz. Ele para de comer uma certa hora, né? E só vai comer no dia seguinte. E muitas coisas ele não comeu, se privou de comer nesse tempo de vida, né? A gente brinca com ele, até o pastor Vumar, né, costuma comentar que muitas coisas ainda quer ter a oportunidade de oferecer para o meu pai comer, mas está sendo difícil, né? Como pizza, sorvete, salsichas, coisas enlatadas. Meu pai nunca comeu, né? Parece até um absurdo, né? Como assim nunca comeu um lanche do McDonald's, né? Mas ele nunca comeu, né? E vive... Nunca chupou sorvete. Nunca chupou sorvete, então assim, e vive sem isso. Então é possível, né? Muitas vezes, como meu pai falou, e é uma coisa muito séria e importante mesmo se dizer, às vezes nós citamos vícios, fulano tem vício daquilo outro, e às vezes tem compulsão por comida, né, pai? Essa questão da comida é uma questão muito séria. Às vezes as pessoas são viciadas na comida, né? E é um vício, né? É um vício também. Então, às vezes nós precisamos nos privar. E realmente andar, meu pai, nós moramos num bairro aqui do Beira-Mar, né, chamado Cidade Náutica, Beira-Mar, Parque São Vicente, e ele vai andando até o centro, né, várias vezes, e isso para ele é muito bom, né, nessa questão da circulação, como ele falou, isso também é uma prática de anos, né, mas que faz bem, né. E também eu vejo assim que o meu pai, ele pondera muitas coisas, não sai assim se aborrecendo ou criando caso, criando confusão, né? Quando o senhor uma vez me falou até que nós precisamos ter sabedoria para viver, né, pai? Sabedoria para viver, né? Porque senão se não tiver sabedoria, não vive, né? Não vive. Sabedoria é o ponto central na vida do ser humano. Ser sábio e obedecer, é óbvio. Se tem a sabedoria e não obedece, não tem sentido, né? É verdade. A gente obedeceu os quesitos que ela nos ensina, né? Porque às vezes a gente acha que ansiedade não vai trazer nada de bom, né, pai? Ansiedade, não. Ficar se preocupando, né, com o dia de amanhã, ficar tentando arrumar briga, confusão, né? Tudo isso traz para o nosso corpo vários males, né, que a gente vai acarretando no físico, no corpo,
Na mente, né? Na mente, né? Porque às vezes fica atribulado ali pensando tanto no problema, né, pai? Fica ali desesperado, tentando resolver, quando na verdade a gente precisa entregar nas mãos de Deus, né? Nas mãos de Deus, e Ele tem o cuidado de todas as coisas. Então, duas coisas aí que nós precisamos, né, para esse ano, para poder entrar bem, conseguir cuidar bem da alimentação, né, pai? Cuidar bem do que come, né? Do que vai comer, e também cuidar da atividade física, uma caminhada, né? Fazer uma caminhada, né? Para não precisar muita coisa, às vezes eu não tenho como, mas eu não tenho como ir para academia, eu não tenho como... Gente, tô falando isso, mas isso serve para mim também. Minha irmã tá filmando do outro lado, ela tá dando risada. Isso serve para mim também. Com a facilidade do carro, né? Das coisas né? Hoje em dia a gente vai numa padaria, vai de carro às vezes, né? E às vezes é só deixar o carro na garagem, né, pai? Fazer uma caminhadinha até o mercado, até a padaria, isso já facilita bastante, né? É claro que depois alguns precisam de uma musculação, precisa de um outro exercício, mas vamos começar com a caminhada, né? Uma caminhada curta, mas uma caminhada constante, e cuidar da nossa alimentação, né, pai? Então, olha aí, fica aí essas duas dicas para você que está nos assistindo. Você tem alguma dica aí para a saúde, para começar aí o ano, para permanecer no ano de 2022? Coloca nos comentários o que você pensa e o que você tem sobre dicas para uma vida saudável. Gente, meu pai tem os dentes todos da boca, são dentes dele, né? Nunca precisou colocar nenhuma prótese, nada, nunca precisou arrancar o dente. Olha só, quanta vitamina então, hein? No que come. E às vezes a gente vê que ele não come nada assim de extraordinário, não. Mas come uma comidinha ali saudável, né? Uma comidinha que não é leve, né? Leve, não é com muita manteiga. Eu tenho mania de passar o pão, ele fala assim, mas vocês comem mais a manteiga do que o próprio pão, né? Então são coisas assim que precisa, né, rever. Então, coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso, e muito obrigada por a sua presença aqui no canal. Tchau, pessoal. Até o próximo papo. Dá tchau aí, pai. Tchau, meus irmãos e amigos. Deus dê um começo de ano muito alegre e feliz. Se livre dos vícios, se apegue com Deus e vá em frente, olhando sempre para o futuro da sua vida. É o que eu lhe desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.